A gente vive numa era muito curiosa, uma era onde a economia conseguiu desenvolver os mecanismos para fazer dinheiro, para desenvolver prosperidade a partir do consumo de vida, de tempo, de atenção, que é a mesma coisa, de outros seres humanos. Talvez sempre tenha sido assim, a economia sempre tenha se movimentado a partir do consumo dos esforços de outros seres humanos que constroem então bens para movimentar dinheiro e bens e serviços pela sociedade. Mas nos tempos de hoje, a gente aprendeu a criar um aparelho, um dispositivo que é possível de cada ser humano ter o seu, e aqui ele então ficar consumindo o seu tempo de vida, né? Coisas que tragam para ele vantagens, benefícios, crescimento, mais liberdade, mais conhecimento, mais capacidade, mais potência, ou não, simplesmente ver gatinho fazendo besteira, ou acidente, ou tragédias acontecendo, né? Cada um sabe aí como é que anda consumindo o seu tempo na internet, consumindo o quê? Você sabe. No último vídeo aqui do canal eu falei sobre interocepção, que é desenvolver a capacidade de reconhecer as sensações que estão acontecendo no seu corpo, onde que aperta, onde que solta, onde que relaxa, onde que gera calor, onde que gera frio, contração, várias coisas que acontecem dentro da gente, que a gente pode desenvolver a nossa atenção, né? O nosso foco, a mesma coisa, para conseguir observar, reconhecer esses padrões. Uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, por exemplo, ela não é capaz de perceber como algum gatilho, alguma coisa ao seu redor, ou internamente um processo mental também, começa a apertar e comprimir o seu diafragma, o seu corpo, até o ponto que a respiração começa a ficar muito curta, e aí nesse momento aqui, ela consegue observar isso e ela não consegue tirar mais a mente disso. A única coisa que ela consegue perceber é que a respiração dela está curta. E isso vai gerando medo, caos. Tudo pode dar errado, eu vou passar mal, vou desmaiar, vou morrer. Coisas desse tipo podem acontecer na mente de alguém que está passando por uma crise de ansiedade, por exemplo. E da mesma forma como a gente pode desenvolver o nosso foco, a nossa concentração, para trazer mais consciência para dentro do corpo, para observar minhas angústias, minhas sensações, meus prazeres, meu entusiasmo, para onde que ele está me puxando. Da mesma forma como eu posso desenvolver esse grau de clareza sobre as minhas percepções internas, ou seja, interocepção, eu também posso desenvolver isso para o mundo externo, para conseguir ler mais, para conseguir sentar melhor, para focar no meu trabalho, para não ser tão consumido por isso aqui, por social media, por internet, por mais e infinitas informações que são na casa das milhões de horas que são compartilhadas diariamente nas redes, ou até mesmo desenvolver o meu foco e minha capacidade de concentração para reconhecer as sensações desconfortáveis que aparecem no caminho do meu crescimento, por exemplo, se você está querendo construir qualquer coisa para você, seja o desenvolvimento do seu corpo, seja a sua capacidade de aprendizado, seja a construção de um projeto, seja algum desafio que você esteja querendo enfrentar, que por ser um desafio, ele te causa constrição, ele te causa algum grau de resistência, te causa algum grau de desconforto para ser superado. Por exemplo, eu tenho amigos que vão correr maratona agora pelo topo do Chile e pelo topo das montanhas do Chile, então, baita desafio a ser superado. E se a atenção é desenvolvida o suficiente para começar a reconhecer essas angústias do corpo e olhar isso com um pouco mais de distanciamento, né? Ser capaz de respirar sobre isso, aceitar que isso é uma condição que é passageira, que ela não é para o resto da sua vida. Isso desenvolve uma capacidade interna de autocontemplação e de superação, que é algo que os yogis vão falar há alguns milênios, né? Pelo menos há 3, 4 mil anos. Para ser mais específico sobre os yogis que falam sobre o desenvolvimento da nossa atenção, vou usar um exemplo recente. Swami Vivekananda, que foi para os Estados Unidos, foi o primeiro grande yoga a levar o conhecimento do yoga para o Ocidente, em 1893, ele tem um livro chamado The Complete Works, que são, na verdade, compilados dos ensinamentos que ele deixou, que outras pessoas, né, compilaram esses ensinamentos e transformaram em livro. E no volume 6 ele tem uma frase que fala assim, que o primeiro passo para a gente conseguir desenvolver o domínio da nossa mente, o controle da nossa mente, é o desenvolvimento da consciência da nossa respiração. Porque a nossa mente está condicionada à forma como a nossa respiração acontece. Eu vou explicar isso para você a partir de um outro conceito. Segundo a filosofia do yoga, nós somos compostos de 5 corpos. Esses 5 corpos são como camadas diferentes que compõem o nosso ser. Essas 5 camadas são Annamaya Kosha, que é a camada feita de comida, ou seja, aquilo que você come é o que compõe o seu corpo material e está o tempo inteiro mudando, dependendo da quantidade de coisas que você ingere e a natureza dessas coisas também. Pranamaya Kosha, que é a camada energética, a camada feita de prana, de energia vital, que também assume uma forma e também oscila diante dos estímulos que você recebe, que então afetam o manejo do seu prana. Também existem 5 tipos de prana, a gente pode deixar para falar isso em outro vídeo.
que é o Panchavayu. Não necessito falar isso aqui agora, mas a forma como o prana, como a energia vital está se movimentando dentro de você através dos seus mais de 72 mil nadis, que são os seus canais energéticos sutis, né? Não são canais visíveis, são canais sutis dentro do nosso corpo. Isso faz com que a nossa mente esteja organizada e funcionando de uma forma diferente. Então a gente tem Annamaya Kosha, camada feita de carne, Pranamaya Kosha, camada feita de prana, camada feita de energia vital. A gente tem depois Manamaya Kosha, ou Manomaya Kosha também, que é o corpo mental, mana é mente. Depois tem Vijnanamaya Kosha, que é o corpo de intelecto superior, de sabedoria, né? Pode ser também a sua camada de intuição, aquela inteligência sutil superior que te dá a direção para tudo nessa vida, só que a mente está no meio do caminho, está na frente. E depois a gente tem Anandamaya Kosha, que é o corpo de blissfulness, né? De boa-aventurança e de felicidade eterna e de contemplação superior sobre a vida. Essas são, segundo a filosofia do yoga, essas são as 5 estruturas que compõem o nosso ser. Para além disso, essas 5 estruturas, a gente tem o Atman, que é, né, o último, né, depois do corpo causal, que é o corpo de Anandamaya Kosha, a gente tem o Atman, que seria então a nossa alma, a nossa essência, conectada com todo o resto da existência. Por que esse conhecimento aqui ele é relevante para eu te explicar sobre foco, sobre concentração? Bom, eu falei que o que você come está conectado diretamente com a forma como a sua energia vital flutua, se movimenta dentro de você. Tá? Então, o que você come tem interferência sobre como a tua energia está se movimentando, e a sua energia, como ela está se movimentando, tem contato direto com a sua mente. A sua mente é um intervalo entre o seu intelecto superior, a sua sabedoria, a sua genialidade, o seu caminho espiritual que é revelado de dentro para fora, dentro de você, e a sua energia vital, como isso está sendo manipulado dentro de você. Tem um elo aqui, né? Entre a sua mente e o seu corpo, prana, ele é manejado a partir de um ato que a gente faz consciente ou inconscientemente 100% do tempo, que é a nossa respiração. A gente pode modular a forma como a gente respira, a gente pode utilizar padrões diferentes de respiração, retendo mais ar, soltando mais ar. Se você reter o ar, se você nesse momento segurar o ar durante 30 segundos enquanto eu estou aqui falando, você não vai pensar em mais nada. Você vai estar puramente presente, concentrado no que eu estou te falando. Se você, pelo contrário, se concentrar em exalar o mais longo que você puder, exalar ao longo de 10, 15, 20 segundos, você vai naturalmente ativar o seu sistema nervoso simpático e relaxar o seu corpo. Se você fizer isso regularmente, continuamente, ou seja, você pode fazer durante uma sessão de 3, 5 minutos que você vai sentir diferença instantânea. E quando eu faço essas manipulações intencionais da minha respiração, o que efetivamente eu estou fazendo? Eu estou utilizando o meu corpo físico para mudar a estrutura do meu corpo energético. Basicamente é isso que você está fazendo. E quando você movimenta, quando você muda a estrutura do seu corpo energético, você influencia na camada seguinte, que é a camada do seu corpo mental. Isso tudo aqui está interconectado. E essas coisas se comunicam. A sua mente, veja bem, a sua mente cria uma forma como você respira. A sua mente é composta de várias camadas, Ahankara, Chitta, Buddhi, Manas. A gente pode falar disso em um outro vídeo também. A sua mente é composta de várias camadas. E essas camadas funcionando, elas vão influenciar as suas percepções do mundo ao seu redor, elas vão influenciar a forma como a sua memória funciona, a forma como a sua imaginação funciona, vão influenciar quem você pensa que você é. Tudo isso, né, é o que compõe a sua mente. Isso aqui influencia diretamente o seu padrão respiratório. Afinal, vai ter pessoas que vão ver, por exemplo, uma aranha passando no chão na frente delas e vão ficar tranquilas, vão respirar normalmente. Tem pessoas que não, que vão sair correndo, que vão prender a respiração, que vão entrar em crise. Cada pessoa reage diferente aos estímulos do mundo, e isso tem a ver com todas as memórias que a gente tem dessa vida e de outras vidas também. De outras vidas já é outro assunto sobre karma, que é o que fez a gente nascer, onde a gente nasceu, e então desenvolver uma consciência, uma mente, uma identidade que está aqui vivendo nesse mundo, se desenvolvendo, continuando esse eterno desabrochar, esse eterno expandir da consciência cósmica, da qual a gente faz parte, né? A gente faz parte do universo, imagino que até agora você tenha entendido isso, né? Eu e natureza somos uma mesma coisa, né? Eu sou um animal dentro do planeta Terra que faz parte do universo e eu estou dentro disso. Então eu sou parte do universo também, você também. Então essas formas como a nossa mente funciona, com mais medo, com mais foco, com menos foco, com mais capacidade de se concentrar, com menos capacidade de se concentrar, essas formas como a nossa mente funciona criam padrões respiratórios que então vão criar impulsos, sensações energéticas dentro do nosso corpo que vão criar um corpo.
tá? O seu corpo é o resultado desse processo. Os seus hábitos, as suas compulsões, os seus vícios, os seus padrões, não apenas coisas ruins, mas os seus padrões. A hora que você costuma dormir, a hora que você costuma acordar, o que você gosta de comer, o que você não gosta de comer, tudo isso é um resultado desse processo encadeado acontecendo, segundo a filosofia do yoga, que é onde eu baseio o meu conhecimento para fazer todo o trabalho que eu faço com o meu desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento de outras pessoas e com processos também de reconfiguração da forma como a gente está funcionando. Afinal, eu imagino que se você esteja assistindo esse vídeo, você minimamente quer aprender como ter mais foco. Isso já é mudar a forma como você está funcionando no seu modo padrão para uma outra forma. Para parafrasear novamente o Swami Vivekananda, ele também disse o seguinte: a mente se torna sob controle através da prática regular e sistemática de respiração, que então governa o corpo físico primeiro, e então, com essa capacidade de governar, de controlar o seu corpo físico, você controla os seus corpos mais sutis, né? Que inclui a sua mente aí também. E olha, ao longo desses últimos 4 anos que eu venho ensinando pessoas a meditar, é sempre a mesma desculpa, é sempre o mesmo argumento. Eu sou muito rápido, minha mente é muito agitada, não consigo meditar e tudo mais. E uma coisa que eu sempre fiz, né, porque foi meu caminho de aprendizado também, assim, para conseguir me aprofundar nessa prática, é utilizar de práticas ativas de respiração que então possibilitam que você ganhe o mínimo de distanciamento, de descolamento da sua mente. Porque a realidade que a gente vive hoje é que a gente está num processo de tamanha identificação com os movimentos da nossa mente, ou seja, eu nem vejo quando eu começo a pensar. Eu nem vejo o que me fez lembrar de coisa X. Existe uma equação aqui, existe uma relação de causa e efeito acontecendo 100% do tempo. Só que tamanha é a minha desatenção, a minha distração, que diante do mundo que a gente vive vai só aumentar, né? Infelizmente até o avanço da tecnologia vai te dar cada vez mais possibilidade de estar distraído, porque isso gera recurso para outras pessoas e elas têm interesse em ganhar mais recurso. Difícil, né? É uma coisa para se atentar, gente. Eu realmente fico... É algo que me toca, que me preocupa, porque eu tenho pessoas que eu amo, tenho pessoas que estão ao meu redor, que eu vejo que não tem capacidade de focar, de se concentrar, de se desafiar e de continuar fazendo aquilo que se comprometeram a fazer. E dessa maneira não prosperam, dessa maneira não vivem em paz, não vivem com felicidade, não alcançam os objetivos que colocaram para si. E isso me dói de ver, né? E para mim também foi uma jornada muito dura também, de abandonar videogame, abandonar coisas fúteis e mudar os padrões de consumo que eu tenho para que eu pudesse então me conectar mais com os meus reais desejos e poder construir as coisas que fazem sentido para mim. Qual é o objetivo de poder construir coisas que fazem mais sentido para você? Você poder sair das suas limitações que foram impostas pelo condicionamento cultural, social, educacional, familiar, todo religioso, a qual você foi exposto quando você nasceu. Você não escolheu onde você nasceu e você foi configurado por um sistema para você funcionar através de determinados padrões, desde como você se veste, até as palavras que você usa, até tudo, cara. Você, todos nós, eu também, nós somos um fruto de um condicionamento que, quando se toma consciência, e tomar consciência, como o Swami Vivekananda falou, começa na consciência respiratória, que você começa a desenvolver foco a partir dessa concentração que você começa a perceber os seus padrões. E conforme você toma consciência dos seus padrões, você ganha poder sobre eles. Você ganha a capacidade de mudá-los. E aí, então, as nossas jornadas de autoconhecimento e de autodescoberta, de fato, vão se abrindo. Você começa a desenvolver a capacidade de aprender de dentro para fora e também com o mundo à sua volta. Quando eu falo com o mundo à sua volta, não é apenas lendo livros e desenvolvendo a sua capacidade de leitura. Beleza, isso é maravilhoso. Mas a partir da sua contemplação, da sua capacidade de focar e se atentar a alguma coisa, isso te traz muita informação. É o universo acontecendo à sua volta, cara. E tudo tem muito código, tem muita informação acontecendo. Vou te dar um exemplo aqui. Você pode aprender, e isso tem escrito em livros também, você pode aprender sobre gestão de negócios, você pode aprender sobre gestão de negócios lendo a história do fulano de tal que criou a empresa XYZ, você pode ler, você pode aprender dessa forma. Como você pode aprender sobre gestão de negócios, gestão de recursos, né, e como gerir melhor, né, os recursos e fazer eles prosperarem, olhando para uma planta. E devido à sua capacidade de se concentrar e de contemplar
Nossa, como que a planta cria suas raízes para então absorver os nutrientes iniciais que ela precisa, os recursos iniciais, e aí depois ela dá um passinho pequeno e coloca uma folha ali exposta para obter uma nova fonte de renda, uma nova fonte de recurso, e aquilo ali então cria um sistema de autonutrição dentro dela, do xilema e do floema, que então vai possibilitando. Você pode mudar a forma como você entende crescimento, né? Se você tem algum negócio próprio ou quer criar, contemplando a vida à sua volta, não necessariamente somente a partir dos livros. E isso, para mim, né, venho discutindo com os professores aqui também de filosofia do yoga aqui na Índia, aqui no curso aqui, isso é de fato que é meditação. É o que no yoga, na filosofia do yoga, vai se chamar de dhyana, que é o passo que antecede a iluminação. E que para mim, também conversando com eles, é confirmado como o estado de flow. A nossa capacidade de se tornar absorto, imerso numa contemplação de algo que acontece na sua volta, que é o que está acontecendo na hora que o cara está lá descendo a Big Wave lá em Nazaré, em Portugal, está descendo a onda de 30 metros de altura, tamanho de um prédio. Ele não tem nada passando pela cabeça dele. Ele está só contemplando aquela experiência extremamente atento, presente, dentro do corpo dele, do equilíbrio dele, durante aquele momento, aqueles segundos todos que ele está ali. A gente vive esse grau de meditação, de profunda absorção com a vida, porque ali também é a vida acontecendo, em distintas experiências. A gente vive isso durante uma experiência sexual, a gente vive isso durante uma degustação de um alimento, durante uma comida, e a sua atenção para tudo que você está saboreando ali, todas essas experiências, e o quanto você se torna um com aquele momento ali. Você vive isso no momento que você sobe uma grande montanha e contempla pela primeira vez uma paisagem mais bonita que você viu na sua vida. Todos esses momentos de minha mente cessa de funcionar. Tamanha é o impacto que tem sobre a minha mente aquela experiência, que tudo que eu me torno é aquela experiência. E eu consigo absorver 1 milhão de insights, informações, contemplações, apreciações sobre aquilo que está acontecendo. Isso é uma capacidade da mente humana, gente. Isso é uma capacidade da mente humana que pode ser alavancada a partir de pranayamas, a partir dos manejos da nossa respiração, a partir de distintos exercícios respiratórios, não apenas os que estão descritos no antigo yoga, por exemplo, como os pranayamas, no Hatha Yoga Pradipika, que é o livro tradicional que ensina o yoga, né, que a gente vê que parece ginástica hoje em dia, mas não apenas nesses livros, mas nos exercícios modernos que a neurociência vem compartilhando, que a psicologia, através da psicologia corporal de William Reich, ali, de 1920 para cá, também desenvolveu, que a bioenergética desenvolveu, e que o Stanislav Grof com a respiração holotrópica, que eu já fiz vídeos aqui, é o meu trabalho, eu trabalho com respiração holotrópica, que todos esses approaches modernos ou antigos desenvolveram para movimentar como a nossa mente funciona. E a partir de mudar esses padrões como a nossa mente funciona, a gente desenvolver mais concentração, mais capacidade de ficar em silêncio. Quando eu falei ali atrás sobre meditação e a dificuldade das pessoas de meditar, de fato, tem pessoas que não conseguem ficar 10 minutos sem se mover. Sem essa capacidade de dominar o seu próprio corpo, como que eu vou ser capaz de dominar algo que não tem nem forma? Algo que é muito mais sutil, sabe? E que se movimenta, e por natureza já é movimento, se movimenta o tempo inteiro. Esse corpo ele nunca está parado, tá? Um monte de movimento acontecendo nele. Meus órgãos estão funcionando, meu coração está batendo, minha respiração está acontecendo, as células estão se mexendo, tem um monte de coisa. Agora, o quanto a minha mente se torna capaz de observar essa entrega para esse movimento, contempla que esse movimento acontece, para então ser capaz de contemplar o movimento sutil que acontece dentro de mim, da movimentação energética que 100% do tempo está acontecendo, quer eu esteja controlando a minha respiração, quer não, para que então eu possa me distanciar mais um passinho e estabilizar, contemplar com distanciamento essa camada mental de padrões, de memórias, de tudo isso que então faz a minha mente ter esse desejo, né? Esse desejo por mais algum tipo de distração e uma aversão pelo desconforto que é se manter concentrado. São inúmeras as técnicas que podem nos ajudar a desenvolver esse tipo de capacidade. Não apenas a capacidade do foco, mas também de gerenciar o estresse, também de estabilizar as nossas emoções, também de acessar o nosso inconsciente, ou até mesmo de nos induzir ao sono. São muitas as necessidades que nós temos hoje, nesse mundo moderno que a gente vive, que nos coloca em determinadas condições que estão além do nosso controle, né? São muitas as necessidades que o mundo moderno nos clama a desenvolver, que eu vejo e acredito que a respiração é uma grande chave, é um grande portal, é um ponto de partida para que a gente possa
desenvolver uma mente mais consciente. O que é uma mente consciente? É uma mente que possui ciência. Possui o quê? Conhecimento. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre tudo. Você quer ter conhecimento sobre como a câmera funciona? Beleza, está disponível. Você quer ter conhecimento sobre como fazer um canal no YouTube funciona? Você quer ter conhecimento sobre como desenvolver o seu conhecimento? Você quer ter conhecimento sobre como viver um relacionamento melhor? Qualquer coisa, tudo isso está disponível. E conforme você se torna mais consciente, mais você desenvolve a capacidade de ter ciência, mais você desenvolve a capacidade de ter conhecimento. E o conhecimento é aquilo que nos liberta para viver uma vida da nossa maneira, da maneira que a gente acredita, espero eu, livre dos seus condicionamentos e amarras que te impeliram, né, a querer determinadas coisas, mas que a gente acredita que possa nos levar a ter mais paz, serenidade, amor e capacidade de ter compaixão e de contribuir com o coletivo da qual a gente faz parte, né? Eu acredito que isso que vai nos levando pouco a pouco para um lugar de mais liberdade. Liberdade genuína, acredito que é isso. E diante de tudo isso que eu falei para você agora, que eu espero que você tenha feito anotações o suficiente aí para depois procurar mais sobre essas palavras ou se aprofundar nesse estudo também, pode pedir aqui mais conhecimento caso você queira, que eu também me organizo para trazer aqui para vocês de maneira simplificada, assim, numa linguagem coloquial, cotidiana, que fica mais fácil a gente absorver. Eu desenvolvi um programa de reeducação respiratória, um programa que vai ensinar diversas técnicas de respiração, diversos breathworks, diversas práticas distintas, gravadas e organizadas para cada um fazer no seu tempo, na sua casa, e poder então mudar a forma como se relaciona com o seu corpo, com a sua atenção e também com as suas práticas meditativas, que possa aprofundá-las e explorar mais a si mesmo de dentro para fora. E organizei essa informação toda diante dessas mazelas que eu acabei de comentar aqui, por exemplo, gestão de foco, gestão de calma, gestão das nossas ansiedades, da nossa clareza. Esse, então, é o que eu mais recebo perguntas aqui, sobre ter clareza. Como que eu posso utilizar da minha respiração para silenciar a minha mente e dar espaço para a minha intuição, dar espaço para a minha sabedoria interna, que já está aqui dentro de mim, se comunicar com mais nitidez com a minha mente consciente? Como que eu posso extrair conhecimento que eu já tenho, porque eu já acessei tanta coisa nessa vida, você também? Como que eu posso aprender a extrair conhecimento e me eliminar de dúvidas a partir de um movimento que é de dentro para fora, e não de fora para dentro, como muitas das vezes a gente está fazendo? Então eu organizei esse conhecimento inteiro a partir de um programa e um protocolo de reeducação respiratória para ajudar todos vocês aqui a se aprofundarem nesse caminho de conhecimento que eu estou desenvolvendo, né, como um processo de autoconhecimento que também é assessorado por meditação. Então, como bônus, até estou dando de bônus, como bônus até desse programa, eu estou dando uma jornada de 16 dias de meditação. Caso você não tenha nenhum tipo de experiência, você vai ter a oportunidade de aprender do básico até 30, 40 minutos de meditação em silêncio, imóvel, estático, para se aprofundar nessa jornada de autocontemplação ao longo de 16 dias. Então, eu organizei esse material todo para poder compartilhar com vocês. E esse material, ele é, como eu falei, o nome do programa já é Ponto de Partida. Ele é o início, ele é o primeiro passo de tudo que eu ainda tenho para compartilhar aqui com vocês. Inclusive, talvez no ano que vem, eu queira já falar sobre a formação de facilitadores de breathwork. Isso aqui vai ser um pré-requisito. Ter esse conhecimento aqui sobre a sua respiração, sobre como o seu corpo funciona e conseguir não apenas acessar as videoaulas e fazer elas, mas deter essa informação dentro de você, né? Saber me explicar sobre isso e saber, de fato, praticar isso, né? Ter essa rotina na sua vida vai ser algo como um pré-requisito para então poder falar sobre trabalho com trauma, utilização da respiração para os estados ampliados de consciência, que é algo que um programa futuro que eu vejo desenvolvendo também, provavelmente mais no final do ano que vem, tá? Mas eu fico muito feliz de poder ter me dedicado aí o período que foi, esse ano, os meses que foram, para poder criar esse programa e compartilhar com vocês. O link para se inscrever, para conhecer mais, né? Assiste o vídeo que está lá também, para você conhecer mais, tá aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá, vê se ressoa com você, se faz sentido para esse momento da sua caminhada, de você desenvolver essa competência de manipulação da sua respiração para então mudar a forma como a sua mente está funcionando e sentir isso na pele. Se você sentir que não é para você, você tem 7 dias de garantia para você pedir seu reembolso, sem no questions asked, o curso está inteiro liberado no momento da sua compra. Então faz esse teste, vê se isso funciona contigo, se faz sentido para ti. Se você já fez algum programa comigo de respiração, algum workshop, alguma coisa, tudo que eu já ensinei e mais muitas outras coisas, ciência, metafísica e a psicologia da respiração explicada em aulas profundas,
lá dentro desse material também, para você que se interessa pela psicologia e pelo desenvolvimento da consciência humana, ou então para você que trabalha com corpos, trabalha com pessoas, trabalha com seres humanos de alguma forma e quer entender um pouco melhor como aplicar esse conhecimento e mudar um pouco a ótica como você está entendendo os seres. Tá? Esse material foi pensado para todo tipo de pessoas, profissionais ou simplesmente indivíduos que querem se aprofundar na sua própria jornada. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso contigo e espero te ver lá dentro, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo. Esse é o ponto de partida para a sua jornada de transformação pessoal através da consciência respiratória. Isso é baseado na filosofia oriental que vem me orientando, ao longo de já muitos anos, mais de 7 anos, e que é um privilégio poder hoje compartilhar isso com mais pessoas. Gratidão, espero que te faça muito bem e te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.